Estrelas do conhecimento, eu estava com saudade de vocês. Hoje é dia de embarcar numa jornada cósmica pelos ciclos da matéria. Uma pegada sustentável, minha gente amiga. Se prepare, pois esta aula vai abrir as portas do universo, dos ciclos biogeoquímicos, de uma maneira incrivelmente interessante. Venha! Na vasta sinfonia da natureza, elementos atômicos como o nitrogênio, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio obedecem a uma regra universal. Não são criados nem destruídos, mas sim entram em uma dança eterna de transformação e reciclagem. Pois é, imagine-os como os protagonistas em um espetáculo em constante movimento nos bastidores da vida na Terra. Enquanto a energia solar flui incessantemente, impulsionando o palco da vida, esses elementos, os nutrientes essenciais, tomam parte de um elegante balé cíclico. Neste espetáculo químico, atua em harmonia água, carbono, nitrogênio, cálcio, potássio, fósforo, enxofre e outros minerais. São os elementos chaves que desempenham papéis cruciais nos dramas e comédias da vida selvagem. Aqui nos aprofundamos na dualidade entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria. Enquanto a energia flui incessantemente, impulsionando o ritmo da vida, esses nutrientes emprestam sua magia ao ciclo infidável da transformação, garantindo que o espetáculo da natureza continue a surpreender e cativar o público. É a Terra, nossa casa, atuando como uma cenografia perfeita para essa peça em constante evolução. Nos bastidores da maravilhosa peça da natureza, os decompositores são os artistas e frequentemente passam despercebidos, mas desempenham um papel crucial. Imagine-os como os maestros da reciclagem, responsáveis por transformar os restos de animais e vegetais em uma sinfonia de nutrientes que retornam ao solo, à água e também ao ar, prontos para uma nova atuação na grande produção da vida. Vamos nos aprofundar em 4 dos ciclos mais cativantes: o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. O ciclo da água, o dançarino aquático, neste ciclo, a água é a estrela principal, minha gente amiga, passando por várias transformações. Ela evapora dos oceanos e rios, sobem aos céus como nuvens e cai como chuva, alimentando rios e lagos. Os decompositores, mesmo que em segundo plano, continuam aí sua atuação, decompondo a matéria orgânica nas águas e devolvendo-a ao ciclo. O ciclo do carbono, o equilibrista da biomassa. O ciclo do carbono é uma verdadeira acrobacia. As plantas retiram o dióxido de carbono da atmosfera, produzindo oxigênio durante a fotossíntese. Os decompositores, atuando nos bastidores, ajudam a decompor a matéria orgânica, liberando o gás carbônico de volta à atmosfera. Os animais desempenham seu papel, transferindo carbono de uma forma para outra, enquanto os decompositores continuam a desempenhar um papel vital, fechando o ciclo. Ciclo do nitrogênio, os magos dos nutrientes. O ciclo do nitrogênio é uma alquimia natural. O nitrogênio atmosférico é transformado em formas utilizáveis por meio de bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Plantas absorvem esses nutrientes que passam pelos consumidores e, novamente, os decompositores têm seu momento extremado. Eles degradam a matéria orgânica e liberam o nitrogênio de volta ao solo, completando o ciclo. Ciclo do fósforo, o guardião da energia, o ciclo do fósforo. Ele é o guardião dos processos energéticos. Os minerais de fósforo são liberados das rochas por ação geológica, gradualmente fazem parte da cadeia alimentar. Quando o organismo morre, os decompositores continuam sua atuação, liberando fósforo novamente no ambiente. Assim, à medida que exploramos esses ciclos, lembremos sempre dos artistas, dos bastidores, os decompositores que garantem aí que os materiais sejam reciclados e a grande produção da vida continue a deslumbrar-nos com sua beleza e complexidade, certo?
mundo da natureza vou contar os ciclos da matéria girar sem parar, como um cordel que vou te apresentar, com rimas métricas pra você se encantar. A água no ciclo dança no ar, evapora, chove sem se cansar, no solo e rios voltam a brilhar, o ciclo perfeito sem se quebrar. Carbono é um astro a reluzir nas plantas, na terra, no céu a subir. A fotossíntese não pode se omitir, é o ciclo da vida a persistir. O nitrogênio é elemento crucial nas bactérias do solo, é tão natural. Nas plantas dos bichos é fundamental. Um ciclo constante, universal. O fósforo com sua áurea de luz, nas rochas se repousam ações quatruis. Na vida se insere a contar de Jesus. O ciclo eterno não se traduz. Nesse cordel dos ciclos a história é contada, a matéria é reciclada, sem ser desperdiçada. Na natureza a vida é sempre renovada, diversos métricos, essa dança celebrada. Daí Top News, educação no Brasil, prof da Bioverso, faça parte deste universo. Uma questão do Enem, agora a gente vai resolver essa questão do Enem, show de bola! Os ciclos da matéria desempenham um papel vital na manutenção dos ecossistemas e na sustentabilidade da vida na Terra. Entre esses ciclos, o ciclo do carbono é particularmente significativo devido à sua ligação intrínseca com a fotossíntese, a respiração e as atividades humanas. Suponha que em uma área da floresta tropical densa ocorra um aumento significativo nas atividades de desmatamento. Como isso afetaria o ciclo do carbono nesse ecossistema? Letra A. O desmatamento não afetaria o ciclo do carbono, pois as plantas restantes continuariam a realizar a fotossíntese normalmente. Letra B. O desmatamento levaria a um aumento no ciclo de carbono, resultando em mais oxigênio liberado na atmosfera. Letra C. O desmatamento resultaria em uma diminuição no ciclo do carbono, pois menos plantas estariam disponíveis para realizar a fotossíntese. Letra D. O desmatamento não teria impacto no ciclo do carbono, pois o carbono liberado da degradação das árvores seria facilmente compensado pelas atividades humanas. E aí, minha gente amiga, o que vocês acham? Qual é a resposta? Letra C de cachorrinho. O desmatamento, gente, o desmatamento resultaria em uma diminuição do ciclo de carbono, pois menos plantas estariam aí disponíveis para realizar fotossíntese. O desmatamento em uma floresta tropical densa resultaria na remoção de árvores que desempenham um papel fundamental na fotossíntese, onde o dióxido de carbono é capturado e convertido em oxigênio. Com menos árvores, haveriam menos plantas realizando a fotossíntese, o que diminuiria a taxa de captura de carbono, impactando aí negativamente o ciclo do carbono naquele ecossistema. Portanto, a opção C é a resposta correta. O aumento no ciclo do carbono mencionado na opção B não é uma consequência direta do desmatamento, certo? E as outras opções estão incorretas, tá bom? Pois é, minha gente amiga, a gente viu a história aí dos ciclos da matéria. A Terra está aberta a um constante fluxo de energia proveniente do Sol e perde parte dessa energia para o espaço, sob a forma de calor. Mas em relação à matéria, o planeta pode ser considerado um sistema fechado, você sabia? Pois é, a matéria sobre a superfície da Terra pode sofrer rearranjos, mas a sua quantidade total é praticamente constante, certo? As únicas exceções, claro, são a conversão aí de matéria em energia nas reações nucleares, a queda de matéria vinda do espaço, como poeira cósmica e meteoros, e a perda aí para o espaço de matéria sob a forma de foguetes e satélites, por exemplo, tá bom? Assim, podemos dizer que nos ecossistemas a energia flui e a matéria forma um ciclo, certo? Na natureza, átomos como de nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio não são criados, destruídos nem transformados uns nos outros. A matéria que constitui os componentes dos ecossistemas é constantemente reciclada.
ao contrário da energia que flui em um só sentido, luz do sol para os produtores, depois consumidores de várias ordens. Os nutrientes têm movimento cíclico no ecossistema, certo? Como ocorre aí com a água, com o carbono, com o nitrogênio, o cálcio, o potássio, o fósforo, o enxofre e alguns outros minerais, tá ok? Fala-se então em fluxo de energia e ciclo da matéria. Nos ciclos da matéria, ou ciclos biogeoquímicos, como também são chamados, a atividade dos decompositores é fundamental. Eles degradam, minha gente amiga, os restos de animais e vegetais e devolvem ao solo, à água e ao ar os materiais que constituem esses restos e que poderão ser utilizados novamente, certo? Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre o ciclo da água aí no próximo vídeo. O ciclo do carbono também a gente vai falar mais detalhadamente. O ciclo do nitrogênio e, para finalizar, mas não menos importante, o ciclo do fósforo. Beijo, amo biologia, amo biologia! Vamos responder 5 questões sobre esse conteúdo para fixar mais? Primeira questão. Imagine que você está planejando uma horta em seu quintal, aquela horta legal. Como os ciclos da matéria, como o ciclo do nitrogênio e do carbono, podem ser aplicados para criar um solo saudável e produtivo? E aí? Gente, para criar uma horta saudável, podemos aplicar o ciclo do nitrogênio, adicionando matéria orgânica rica em nitrogênio, como compostagem ou esterco. Isso ajuda as plantas a obterem nitrogênio necessário para o crescimento. O ciclo do carbono também é importante, pois as plantas absorvem CO2 durante a fotossíntese, contribuindo para o ciclo, tá ok? Segunda questão. Explique como o desmatamento em áreas florestais afetam não apenas o ciclo do carbono, mas também o equilíbrio de gases na atmosfera. Explique. Vamos lá? Gente, o desmatamento diminui o ciclo do carbono, pois remove árvores que capturam CO2. Isso pode aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e as mudanças climáticas. Além disso, pode prejudicar a produção de oxigênio, afetando o equilíbrio de gases atmosféricos, tá ok? Terceira questão. Explique como a poluição da água, como lançamento de produtos químicos tóxicos, pode aí interromper o ciclo da água em um ecossistema. Explique, por favor. Terceira questão. Resposta! Gente, a poluição da água pode interromper o ciclo da água, pois produtos químicos tóxicos podem contaminar rios e lagos, tornando a água imprópria para o consumo e prejudicando a vida aquática. Isso afeta a evaporação, gente, a formação de nuvem e também a precipitação, desequilibrando tudo, desequilibrando o ciclo da água. Próxima questão, questão número 4. Como o ciclo do fósforo é fundamental para a produção de alimentos? Dê um exemplo prático. Vamos lá? O ciclo do fósforo é essencial para a produção de alimentos, pois o fósforo é um nutriente vital para o crescimento das plantas. Por exemplo, quando aplicamos fertilizantes ricos em fósforo em campos agrícolas, estamos reabastecendo o ciclo do fósforo, permitindo que as plantas o absorvam e cresçam, e que, por sua vez, sustenta aí a produção de alimentos, tá ok? Quinta questão. Como a compreensão dos ciclos biogeoquímicos podem nos ajudar a tomar decisões mais sustentáveis em nossa vida cotidiana? Ah, essa é boa. Gente, a compreensão dos ciclos biogeoquímicos nos permite perceber como nossas ações afetam os recursos naturais. Por exemplo, ao reciclar materiais, estamos contribuindo para o ciclo da matéria, reduzindo o desperdício. Ao economizar água, estamos ajudando a manter o ciclo da água saudável. Ao usar produtos orgânicos e reduzir a poluição, podemos apoiar os ciclos do carbono, o ciclo do carbono, nitrogênio e também fósforo, promovendo práticas mais sustentáveis em nossa vida cotidiana. Tá bom? Opa, fiquei até nervosa. Até a próxima aula. Dai Top News, Educação no Brasil. Prof. Dai Bioverso, faça parte deste universo. Fui!